Nós estamos aqui hoje em Tel Adulam, que fica no coração da Judéia, a 25 quilômetros de Jerusalém. Bom, foi exatamente nesta região que Davi e seus valentes se esconderam de Saul em um dos momentos mais dramáticos da vida dele. E o Miguel está aqui para não só contar, mas mostrar para a gente aonde teria sido esse lugar, né, Miguel? Daqui ele podia observar todo este panorama e até mesmo saber se Saul estava vindo atrás dele. Bem inicialmente sozinho, talvez com a sua mulher e algumas crianças, e diz as Escrituras que começaram a se ajuntar a Davi aqui em Adulam, homens amargurados, fora da lei, e eles acabaram junto com Davi formando um pequeno exército. Ele encontrou nesse lugar um lugar apropriado para esconder. Existem mais de 200 grutas somente nesta colina da antiga cidade de Adulam. Algumas delas até conectadas uma com a outra. Ou seja, ele poderia entrar por uma, e se ele visse que alguém estava perseguindo, ele poderia sair pela outra e continuar assim fugindo, sem fim, das mãos de Saul. Você vai ver que algumas das grutas ficavam debaixo da casa dos hebreus. Nós vamos seguir aqui por esse caminho, esse matagal aqui, e vamos desvendar juntos os esconderijos de Adulam. Chegamos aqui no que seria então as grutas de Adulam. Aqui atrás de nós tem duas grutas. E você estava me contando que você localizou esse local. Esse é um local assim que foi mapeado há muito tempo atrás, final do século XIX, começo do século XX, pelo Fundo de Exploração da Palestina. E não é um local fácil de achar. E até porque as cavernas, conforme você está vendo aqui, elas ficam bem escondidas no desfiladeiro. Então, para eu poder trazer vocês aqui hoje, alguns anos eu estive rodando por aqui, pesquisando, procurando, e voltava aqui até que eu pude mapear algumas grutas e pesquisar aí nos livros, nas informações de arqueologia, e saber que essas são as verdadeiras grutas de Adulam, que foram usadas pelos moradores aqui há 3.000 anos atrás. Então esse é um privilégio para eu poder trazer para vocês no Brasil, compartilhar esse lugar incrível com vocês e ter certeza de que vocês também podem experimentar um pouquinho daquele cenário bíblico de 3.000 anos atrás. Então a gente pode afirmar que Davi se esconde aqui e que é um local não muito conhecido, né? Verdadeiramente, pouquíssimos israelenses vêm nessa região para fazer às vezes um churrasco aqui em cima ou para colher azeitonas, mas não é um lugar turístico. Então, por muito tempo ele vai continuar sendo preservado da forma que vocês estão vendo aqui. Agora, como que você classifica esse período que Davi decide se esconder e não enfrentar Saul? Ele decide se esconder porque, eu fico pensando, ele já sabia que ele seria rei. Porque lá atrás, anos antes, ele foi ungido por Samuel, ele vence Golias, ele lidera o exército, mas depois ele precisa lidar com essa ira de Saul, né? E aí, como que funciona, né? Todo esse processo na vida dele, porque ele sabia que ele seria o próximo rei, mas ele mesmo assim decide se esconder. E eu fico imaginando o que não deveria passar na cabeça dele, né? Eu acho que essa fase é a fase mais dramática na vida de Davi. Ele está com uma espécie de nuvem negra sobre a sua cabeça. Ele percebe que Saul está cada vez mais perto dele. Lá no deserto de Zif, os moradores disseram que ia entregá-lo. Lá em En-Gedi, ele esteve frente a frente com Saul. Ele só não foi preso porque Saul recebeu uma notícia de que o país tinha sido invadido por outro povo. Então ele teve que recuar. Parecia ser muita sorte que havia para Davi, e ele estava pensando que talvez a sorte dele estava acabando. Então esse é um momento dramático, que ele toma essa decisão de afastar a família dele, porque ele temia que ele podia ser entregue a Saul e acabar toda a história. E o Senhor não cumprir mais os propósitos na vida dele. Mas é exatamente nesse momento que eu costumo dizer, o momento do milagre não é quando temos esperança, é quando até a esperança morre, quando não há mais esperança, quando não pensamos que há mais uma solução. Este é o momento em que Deus gosta de agir e operar os milagres na nossa vida. E foi o que aconteceu com ele, né? Foi o que aconteceu com ele aqui. E a gente consegue olhar um pouquinho dentro dessas grutas? É muito perigoso? Podemos entrar se você quiser, podemos ver também o pátio da casa. Que casa seria essa? Aqui era a casa de um hebreu. E na casa de um hebreu nós temos aqui o pátio, a entrada principal aqui, para uma casa que ficava aqui em cima, uma escadaria que tinha aqui. E nós temos também a entrada para uma outra gruta aqui, provavelmente uma casa que ficava aqui do lado,
Cada casa aqui tinha sua adega, seu depósito, tá? O seu silo, onde ele guardava ali o trigo, às vezes guardava animal, ovelha, tudo debaixo da casa. E aqui em Adulamo nós podemos ver isso de forma épica, preservada até o dia de hoje. E imaginar de pertinho como é que foi esse período na vida dele, né? Exatamente. Vamos lá, então quero te agradecer mais uma vez Por nada. por estar aqui com a gente, contando essa história. Aqui, a gente pisando aonde Davi pisou é muito emocionante. Então, obrigada por trazer a gente aqui. De nada, é um prazer. Eu espero que eu possa continuar trazendo mais lugares como esse para abençoar a vida de vocês. Obrigada, Miguel, e obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você conhece alguém que gosta da história de Davi, manda esse episódio para ele ou para ela e nos vemos no próximo episódio. Mas antes da gente encerrar, eu vou com o Miguel, eu vou entrar na gruta, hein? Então imaginar que ele viveu aqui por mais de ano. Mas que é como você falou, né? A gente imagina que talvez neste momento foi o momento que ele teve mais intimidade com Deus, nesse momento de deserto, ele vivendo aqui. Eu fico imaginando como ele bebia água, como ele se banhava, ele e os que estavam com ele, como ele se alimentava. Um líder, quando está num lugar como esse, ele depende dos liderados para trazer água, para trazer alimento, para preparar o alimento, para saber se está todo mundo bem lá fora, se o inimigo está chegando. Ele não se expõe. Ok. Ele procura ficar num lugar desse e ter tempo para pensar, para refletir e para planejar o futuro de como sair de um lugar desse para uma grande vitória. É realmente impressionante estar aqui. Muito impressionante. Imaginar que Davi viveu aqui, se escondeu aqui de Saul. E aí até hoje a gente conta essa história, né? É verdade.